O Salmo 104, ele nos dá uma orientação sobre o adorar ao Senhor. E ele nos diz: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Nós estamos no final de mais um ano, né? Tão interessante quando chega essa fase, essa época na nossa vida, não? Nós refazemos uma série de raciocínios, né, que nós vamos ter, de como será, de pensamentos. Mas sabemos que o Senhor trouxe um novo tempo para que as portas fossem abertas. Um novo tempo que Ele nos orienta a podermos deixar para trás aquilo que se foi. O salmista aqui nesse versículo de Salmo 104 nos diz e nos convida para entrarmos na presença do Senhor com ações de graças, dando-lhe graças e bendizendo o seu nome. Estamos vivendo em uma sociedade onde cada vez mais a gratidão tem desaparecido, não é assim? Pessoas que estão mais preocupadas em receber do que dar. Há uma cultura de egoísmo muito forte. Se mais pessoas se apegassem à gratidão, da mesma forma como guardam o rancor, quem de nós chegou onde estamos sem a ajuda de alguém? Quem de nós não foi apoiado por alguém, por uma pessoa, que pudesse estar, às vezes, nos dando a mão, numa hora que nós precisamos ficar de pé, que pudesse também estar nos perdoando, por coisas que nem nós acreditamos que nós fizemos. Hoje em dia, nós vemos, às vezes, filhos que não são gratos aos seus pais. Há filhos que, às vezes, só aprendem a ser gratos a seus pais quando eles se tornam pais. A gratidão é uma dívida que os filhos nem sempre aceitam no inventário. Essa é uma frase de um pensador, de um filósofo, e é uma verdade. Porque quando alguém tem uma herança para entregar, as pessoas recebem, mas às vezes não aceitam isso, a gratidão, como sendo algo que tem que se retribuir a alguém ou alguma pessoa. Todos nós conhecemos alguma pessoa que não é grata. A gratidão nos coloca, às vezes, numa posição em que nós podemos sofrer. Você já colocou seu coração dentro de uma situação em que você entrega a ele alguém por gratidão, e às vezes você é traído? Às vezes você não tem um reconhecimento? Mas eu digo, queridos, que só consegue ver aquilo que Deus tem para a nossa vida quando nós temos o coração generoso. Você pode não querer, e você vai gelando aquilo que deveria estar quente. Você vai apagando o fogo que existe dentro de ti, que é gerado pelo amor de Deus. E este amor, Deus nos empresta. Sempre que eu comento essa frase, que Deus empresta o amor dele para nós, é porque dentro de nós, o amor não existe por si só. A palavra de Deus nos diz que Ele é o amor.
E Ele cede isso para nós. E nós vamos aprendendo a lidar, a como amar. Nós temos hoje pessoas que são empregados e não são gratos a seus patrões. E vice-versa também. Patrões que também não são gratos aos seus empregados. Nós temos cônjuges que não são gratos uns aos outros. Às vezes a pessoa grata é tida às vezes como bajuladora, porque ela ama, porque ela tem uma entrega gratuita, e aí ele é um bajulador. Parece que nós somos o centro do mundo, e que o bem que as pessoas fizeram ou fazem não é nada mais do que mera obrigação. Como é difícil nós chegarmos às vezes à conclusão que nós não precisamos agradecer ninguém. Pessoas que oram por nossas vidas, pessoas que se sacrificam por nós. Achamos muitas vezes que as vitórias que obtemos são fruto de nossa capacidade, dedicação, e não a soma de uma série de fatores, onde o primeiro é o favor do Senhor sobre as nossas vidas. E as pessoas a que Deus usou para edificar as nossas vidas, nos trouxeram até onde nós estamos. Não somos nós, não tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que o Senhor permite que aconteça. Salmo 124, de 1 a 5, nos diz: se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Quero que você reflita um pouco nisso. Se o Senhor não estivesse com você. Esse salmo fala que, e ele pede para repetir, se o Senhor não estivesse do nosso lado, e ele fala que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfurecem contra nós, as águas nos teriam arrastados, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Quem passou por situações difíceis hoje? Este ano. Hoje já teve gente que passou. E quem passou esse ano? Situações difíceis. O que seria de nós se o Senhor não estivesse conosco? O que seria de cada um de nós se nós não tivéssemos a presença de Deus? Você consegue olhar para trás, para o lado e dizer: repita para quem você quiser aí ao seu lado: se o Senhor não estivesse ao meu lado. A gente tem até um alívio, não é? Em nosso coração, porque o Senhor é conosco. A passagem de Lucas 17, de 11 a 19, nos mostra Jesus vivendo um momento difícil e ressaltando a demonstração da gratidão. Essa passagem eu acho que expressa muito, muito bem a questão da gratidão a Deus, e como o próprio Jesus chamou atenção para isso, nos mostrando que não é só o viver, não é só o receber a graça, não é só nós estarmos felizes porque alguém correspondeu com aquilo que nós queríamos que correspondesse. E ele começa a frase desse versículo de Lucas, falando: a caminho de Jerusalém, Jesus passou
pela divisa entre Samaria e a Galileia. O que me chamou a atenção no início desse versículo é que eles querem, na verdade, o salmista está querendo mostrar em que situação Jesus estava. Aqui mostra Jesus indo a caminho da crucificação, indo de Jerusalém para Jerusalém, e ele estava entre Samaria e a Galileia, indo para a crucificação. É quando acontece esse fato, é quando o salmista ele tem a preocupação de mostrar que não é no momento qualquer, não é no momento em que a gente está super feliz, não é no momento em que está tudo indo bem. Isso está acontecendo no momento que você tem uma consciência que você está indo para alguma coisa que não é boa. É no momento de dor. E é um momento de dor que não dá para ficar compartilhando com todo mundo. Você já teve um momento de dor assim? Que é você e Deus? Eu creio que Jesus, por ser 100% homem, humano, ele estava em aflição. Quando a gente, é que nem, eu não sei se você já pegou e teve a oportunidade de tomar injeção, mas eu sofria mais do tempo que eu ia preparar para tomar a injeção, do que quando você tomava a injeção, não é assim? Minha mãe às vezes tinha que ir lá e falar assim, dá para ele ir na frente aí, só para ele sair logo porque a nossa mente funciona assim. Nós sofremos às vezes antecipadamente. E o texto continua: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era o samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Ei, onde estão os outros? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A primeira coisa, obrigado querido, que eu quero destacar desse texto, é algo que muitas vezes nós esquecemos. Precisamos caminhar em nossa vida com fé, pois os milagres às vezes ocorrem ao longo do caminho. Nós queremos muitas vezes entender que nós vamos estar sendo curados por Deus, mas a gente quer a cura e depois a gente quer caminhar com Ele. Normalmente é assim: me dá a cura, e aí eu caminho contigo, Senhor. E o texto nos ensina uma outra coisa: caminha com Jesus, e Ele vai te curar. É no caminho, é nossa vida de fé, é quando nós estamos crendo que as coisas podem mudar a cada segundo que passa das nossas vidas. Eu tenho algo que eu não consigo perdoar, eu tenho uma falta de perdão. Se eu caminhar com Jesus, colocar meus olhos nele,
aquilo vai ser sarado. Tem uma hora que a gente decide não escutar mais a voz do inimigo e escutar o que Deus está sussurrando para nós. Precisamos caminhar em nossa vida com fé, pois os milagres às vezes ocorrem ao longo do caminho. Você está com dificuldade, querido? Caminha com o Senhor, anda com Ele. Nós não nos conhecemos às vezes o suficiente. Eu sempre lembro quando minha esposa me disse que eu estava viciado. Já fiquei bravo logo só da palavra. Falou, Camão, você está viciado. Eu falei, como assim viciado? Você está viciado em tomar café e comer chocolate. Eu falei, eu não. Lembra? Eu falei, eu não. Primeira reação do ser humano quando ele é confrontado, sabe qual é? Negar. Eu não. Falei, quer ver? E deixei lá. Falei assim, agora eu vou parar de tomar café e chocolate. Pronto. Foi um desafio. Ela me confrontou. Agora eu vou deixar. Querido, quase morri na primeira semana. Foi terrível aquilo. Fiquei com tontura. Terceiro dia eu ficava com tontura, uma ansiedade louca. Falei, meu Deus, como é que eu estava com aquilo e não percebia? A hora que nós caminhamos com fé, o Senhor vai limpando o nosso coração. Ele vai abrindo os nossos olhos. E nós passamos a conseguir enxergar determinadas coisas que nós fazemos, que não tem nada a ver com uma gratidão a Deus, tem a ver sim com o nosso desejo, ou de tomar café, ou de comer chocolate, ou de fazer qualquer outra coisa. É assim. Ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Muitos de nós, queridos, estamos caminhando um novo tempo já com o Senhor, e Ele vem trazendo uma revelação. A revelação é da sua própria cura, a revelação é de você ter paz, a revelação é de ver que determinadas formas que você agia ou age, não agradam a Deus. O caminhar em fé nos traz a liberdade, e com todo o amor de Deus, Ele vai aos poucos nos mostrando, ei, você não está vendo que assim é melhor? Ei, age assim com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, que eu estarei contigo, que você poderá se libertar de coisas que nem você via. Jesus não disse àqueles leprosos que eles estavam curados. Não foi isso que Jesus disse. Ele pede para que eles se mostrem para o sacerdote. O sacerdote era a pessoa que poderia testificar se alguém estava ou não curado. E no caso dos leprosos, se poderia voltar ao convívio social. Imagine aquelas pessoas caminhando e aos poucos eles vão olhando para suas peles e vão as vendo restauradas. Você está caminhando para um próximo ano, cada um de nós. Qual é a sua chaga? Qual é a tua doença? Qual é a tua necessidade? De agora para o ano que vai se romper. Caminhe em fé, crendo que o milagre ao longo do caminho, ele vai acontecer.
densas trevas cobrem a terra, mas sobre ti raia a glória do Senhor. É isso. Toda preocupação vai se esvair. Tudo aquilo que perturba a tua mente vai ser colocada de lado, para que o Espírito Santo de Deus possa prevalecer. Relacionamentos que vinham caminhando doentes vão ser sanados, vão ser curados. Sobre ti raia o Espírito Santo do Senhor. O ano que vem nós vamos estar completando um ciclo na igreja. E para Deus isso tem um significado, para o povo dele há um significado. Nós completaremos 7 anos de edificando em Cristo. Uma criança, só que uma criança que vai estar completando um ciclo. Então muitas coisas na vida da igreja vão se cumprir nesse próximo ano. Muitas coisas que eu falo na vida da igreja, significa que a tua vida será fechado um ciclo em que você colherá frutos. Coisas talvez de muitos anos, que você vem esperando, vão estar se consolidando. Nossa, mas há muitos anos acontece isso na minha casa, na minha vida, tal. Querido, o ano que vem, isso vai se arrumar. Agradecer a Deus, depois que Ele responde, a uma oração. É a gratidão. Agradecer a Ele antecipadamente é fé. Essa é uma frase de Bárbara Core. Está aqui? Agradecer a Deus depois que Ele responde a uma oração é a gratidão. Agradecer a Ele antecipadamente é fé. Quando você já agradece por aquilo que você vai se libertar, por aquilo que você, por fé, está crendo que você não vai viver mais aquilo, você está depositando fé, e você está trazendo para a realidade algo que ainda não aconteceu. Aquele texto em que Jesus fala aos leprosos, e Ele cura os 10 leprosos, somente um volta para agradecer. Jesus pergunta: onde estão os outros 9? Jesus parece que fica surpreso com a ingratidão daquelas pessoas. Se é que podemos dizer que poderia Jesus ficar surpreso, não é verdade? Mas fala: cara, curei 10. 10 foram curados, um voltou. Mais do que uma surpresa, o que Jesus quer chamar a nossa atenção é onde temos depositado a nossa gratidão. Podemos tirar alguns ensinamentos desse texto para a nossa vida e para este ano que está por vir. Preparando essa palavra sobre a generosidade, a generosa graça, eu deparei-me com um exemplo de um rapaz que muito me alegrou, com o que ele recebeu durante no ano de 2017. Ele recebeu de algumas pessoas muito simples, e dedicadas a servir os outros, tirando o lixo das casas. Mas ele estava muito feliz com o que ele havia recebido daquelas pessoas.
O que encantava aquele rapaz era o caminhão de lixo. Pensa num cara que gosta muito de um caminhão de lixo. Ele olhava aquele caminhão e ele se alegrava. Só Deus sabe por quê. Mas ao chegar o final do ano, na verdade a semana passada foi isso, ele, com a ajuda dos pais, eles decidiram presentear aqueles que com tanta alegria trouxeram ao seu coração, durante o ano inteiro, o prazer de poder ficar feliz ao ver o caminhão de lixo. Dá para passar aí? Deixa eu passar para vocês. Tá o link lá do filme. Tá? Tem som? Põe no começo de novo, por favor. Esse aí é o rapaz. Ele está esperando, ansioso, o caminhão de lixo. Olha lá, filho, seus amigos. Vem.
Vocês são a alegria dele. Aí. Não. Que coração simples, né? Que coração assim. Ele era apaixonado por aquele caminhão de lixo lá. Mas eu via uma preocupação nele, que era de, vem cá, isso aqui é para você. Um coração grato. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Toma esse presente. Coisa simples, né? E às vezes a gente tem tanta dificuldade de poder agradecer ao Senhor do que Ele fez. Eu pedi para algumas pessoas terem no seu coração algo que tivesse que agradecer a Deus. Eu queria que você pudesse estar me falando o que você tem que agradecer a Deus por esse ano. O que Deus fez que você fala, puxa, foi um ano realmente de crescimento na minha vida. E aconteceu tal coisa comigo. Vamos por um modo bem democrático primeiro. Quem quer falar? Fala assim, eu tenho algo que eu quero agradecer a Deus. Como esse menino. Levanta a tua mão. Tem um casal ali. Tem 2 minutos para falar. Amém. Tenho muito a agradecer a Deus por esse ano de 2017, que foi um ano de muito crescimento, né? Tanto na área profissional, o Senhor já veio preparando todas as coisas. E a gente estava em 2017 com a preocupação, né, de ser pai, né? A Ju teve um diagnóstico onde ela teria um problema e teria que ser tratado. Na sequência que ela foi tratada, eu também tive esse diagnóstico onde a possibilidade de a gente ter um filho era 0. E isso veio magoando muito a gente, né, durante todo o ano de 2017. Né, a cada mês era uma frustração de que a gravidez não vinha, até que eu fui para a cirurgia, né, e entreguei totalmente nos braços do Senhor. Não fui com medo em momento algum, né, mas eu falei para o Senhor que estaria sendo feita a vontade dEle. Né, e Deus, Ele foi tão perfeito que ao mesmo tempo que eu estava fazendo a cirurgia, Ele já estava preparando uma promoção para mim no trabalho. E 2 meses depois da cirurgia, veio a gravidez da Ju. Então, né? Foram 2 anos e meio tentando. E eu lembro que no Congresso das Mulheres, eu falei para o Senhor, eu aceito a maternidade. Eu aceito a maternidade, Deus. E eu vou esperar o tempo que for preciso esperar e a quantidade de filhos que o Senhor quiser mandar. E logo depois veio esse presente. Então, a gente só tem que agradecer. Foi interessante, né, que eu lembro da Juliette, quando, antes dela estar grávida e tal, ela já estava querendo montar o quarto e fazer as coisas. Eu falei, essa mulher está com fé. Ela não esperou. Ela teve fé, não foi? Deus encontrou com Deus, é verdade. Quem mais tem algo para agradecer esse ano? De crescimento. Eu volto aqui, deixa eu passar ali primeiro. (15/8/17). Esse dia foi o dia da minha libertação total. Foi o dia que o Senhor me falou pela 100ª vez. Filha, basta, chega. Eu estou cuidando da sua vida. Não tenha medo. Eu estou aqui. Aí,
eu compreendi. Às 9h40 daquela manhã, eu abri minha gaveta, peguei as chaves da empresa que ficava em meu poder. Passei para um amigo, um colega de trabalho. Saí, deixando tudo para trás. Todos os meus direitos trabalhistas, o meu bom salário, ficou tudo para trás. Foram mais de 11 anos de trabalho. Deixei tudo. Deixei os 11 anos de opressão sofrida dentro de uma prisão profissional e financeira. Detalhe, quando tudo isso aconteceu, a gente estava vivendo um turbilhão de problemas dentro da nossa casa. No mesmo momento que minha sogra padecia de uma doença há mais de 2 anos. Uma das minhas filhas passava também por uma opressão tremenda dentro do ambiente profissional. Mas, enfim, o Senhor nos sustentou e nos sustenta em todos os momentos, bons ou ruins. Hoje, tenho um outro padrão de vida. Tive que abrir mão de muitas coisas materiais, que hoje consigo compreender que não me faz falta nenhuma. Hoje tenho qualidade de vida, consigo cuidar da minha família, consigo servir na obra do Senhor. O Senhor me fortalece todos os dias, através do versículo de Jeremias 29, 11 a 12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu o ouvirei. Amém. Amém, amém. Então, com todas as dificuldades, foi um ano de crescimento espiritual. Amém. E eu agradeço a Deus por isso. Às vezes nós estamos apegados a coisas, a situações que a gente fala, não, se eu não fizer de tal outra forma, não tem saída, eu não vou viver, não vou ter vida. E é uma mentira. Só por fé, nos dias de hoje, para a gente largar o desespero de ter que ter um ganho, ter que ter algo, a gente abre mão e toma posse daquilo que Deus tem de melhor. O Senhor vai cuidar de cada um de nós, amém, queridos? A bênção. Nós iniciamos o ano de 2017 fazendo 12 dias de oração por 12 meses. E quando nós orávamos ali, nós não sabíamos o que nós tínhamos pela frente, mas o Senhor sabia e conhecia o nosso coração, que nós estávamos orando com integridade, com humildade no coração, de clamar ao Senhor, que as nossas vidas estavam na mão dEle. E veio tempos difíceis de tribulação, mas o Senhor foi conosco, nos deu realmente um crescimento espiritual, porque tudo o que nós temos vivido hoje é um tempo realmente de fortalecimento. E o Senhor tem nos falado muito forte, né? Já uma palavra que tem sido falada aqui, não vos lembreis das coisas antigas, eis que faço uma coisa nova. E nós temos crido nisso, porque essa é uma palavra muito antiga na nossa vida já, né? Que o Senhor tem colocado rios em desertos, e a gente crê nisso mesmo, que o Senhor tem feito isso já há muito tempo na nossa vida. E ainda tinha um questionamento no meu coração, porque Deus tinha uma palavra na vida do João, que era sobre ele ser Josué. E a gente entendia isso de uma maneira, eu entendia isso de uma maneira diferente, de uma sucessão. Mas domingo passado o Senhor falou muito forte comigo na palavra, e até eu compartilhei, ele é Josué, nós atravessamos o Jordão. Estamos na terra prometida. Foi um ano de muito crescimento, glória a Deus, amém. Amém. Então, é ano de agradecimento, a gente tem que agradecer vocês, né? Eu creio que vocês são uma igreja que abraça, isso é muito bom.
se sentir abraçado por pessoas e pelo Senhor. Mas nós fomos, eu e a Cláudia, presenteados esse ano, né? Esse ano, pelo que Deus fez na nossa casa, né? Pelo que Deus fez. Nossos filhos sempre serviram ao Senhor, sempre honraram o Senhor, sempre trabalharam na casa do Senhor, graças a Deus, nenhum nunca se desviou. Mas nós fomos almoçar, terminando o ano, agora, foi quarta-feira, e aí nós recebemos uma cartinha, né? E essa carta foi o maior presente que eu recebi no meu ministério. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Todo mundo quer saber o que estava na carta, não é? Você não vai falar. Mas, pelo jeito, foi algo muito bom. Quando a gente, às vezes, está orando, nós estamos orando para não passar por dor. Para Deus nos tirar a questão do sentimento, daquilo que está sendo... Nós estamos, às vezes, sendo lixados. E tem coisas que não dá para pular. Tem coisas que a gente tem que passar. Que faz parte do processo da nossa vida, para nós crescermos. Então, às vezes nós estamos orando e a tempestade não passou. Ela ainda vai passar. Eu lembro quando vocês estavam orando, o furacão ainda estava por vir. E a gente não sabia. Mas o Senhor vai preparando todas as coisas, para que a gente vá recebendo o livramento dele ao seu tempo. Amém? Nós tivemos um ano bastante atribulado este ano e, em contrapartida, toda essa tribulação, a gente tem visto a mão de Deus em cada tempestade que tem vindo. O Senhor tem dado um abrigo, sobremodo muito seguro, muito sequinho, né? Quando você está naquela chuva, você vê aquela umidade toda e você está ali bem aquecido. E a gente tem visto a mão de Deus na nossa família. Esse foi um ano difícil no trabalho, no relacionamento, e o Senhor tem resgatou a nosso relacionamento, nossa situação profissional. Eu tenho uma questão pendente com relação à nossa casa, que passamos 13 anos lutando contra a Caixa Econômica, num processo que decorreu 13 anos. E eu tinha um propósito de louvar a Deus na nossa anterior igreja, e não tive a oportunidade de publicamente, como estou aqui agradecendo a Deus por essa vitória, que no final tivemos o convite para negociar. Mas antes de negociar com a Caixa, eles são espertos, mandaram o convite para negociar, mas já tinha ganho a causa, né? Depois de 13 anos, nós ganhamos a causa e pudemos quitar o nosso apartamento. Só que a gente não tinha agradecido publicamente. Então, eu estou fazendo isso aqui agora, diante da igreja, que era um propósito, né? E Deus foi fiel. Desde o começo, quando veio a primeira carta de judicial, né? Que foi para leilão 2 vezes, e tinha uma frase na minha mente, que veio na mesma hora: segue o protocolo. No momento eu não entendi o que era isso, seguir protocolo. Aí eu sei que eu fui seguindo os caminhos, o Senhor foi direcionando para a situação ser resolvida. Fizemos todo o processo, seguimos o protocolo, e depois de 13 longos anos, o Senhor nos deu essa vitória. E esse ano, a vitória de estarmos aqui com vocês, numa nova realidade espiritual, crescimento, um ano de crescimento. Eu até gostaria que minha esposa quer ter uma sequência das coisas que aconteceram. Esse foi o ano disso, esse foi o ano daquilo, esse ano... Então, eu quero passar para ela aqui, dizer isso aí. Eu tenho a agradecer. E eu já vinha comentando com o Luiz, antes de sair essa frase, o ano de resplandecer, nós estamos aqui há 2 anos, então nós chegamos aqui no ano da transformação, né, transformar.
Então, é ali que a gente vai começar a ser moído, transformado. E esse ano, aí veio o ano do crescimento, do crescer, né? Realmente, pela graça de Deus, podemos crescer, estamos crescendo, né? Tem muita coisa para acontecer. E eu comentei com ele, o próximo ano é o ano do avançar, né? E aí, quando eu saí, eu falei, o ano resplandecer, né? Então, Deus está conosco, tem nos abençoado. Estamos felizes de estar juntos aqui, irmãos. Muito bom. Tinha uns sonhos, às vezes, que nós temos, né? E eu fico vendo realizar os sonhos na vida das pessoas aqui da igreja. E às vezes a gente não compartilha dos sonhos. A gente deixa de lado, porque às vezes o nosso coração fala assim, agradecer é um ato que tem que ser expresso. Gozado que hoje foi o dia da graça, né? E o Senhor já me deu uma lição logo cedo, porque eu olhei para minha esposa, ela está com uma roupa toda linda, maravilhosa. E eu olhei para ela e falei, nossa, como ela está linda. Só que eu só pensei, aí tinha que embrulhar os pacotes de coisas e tal. E aí ela no carro falou assim, você gostou? Falei, nossa, eu amei. Você viu a hora que eu te olhei? Eu até vi, mas você não falou nada. Olhar só, não adianta. Você está linda, Cléo. É o agradecimento. E essa lição não dava para deixar de falar, foi logo cedo, no dia da graça, como que eu não conto? A gente não pode só receber e não expressar isso ao Senhor, às pessoas que estão ao nosso lado. Bom dia. Faz pouco tempo que a gente está aqui na igreja, mas faz um tempo que a gente está buscando uma igreja e um posicionamento na nossa vida religiosa. Já faz uns mais de 5 anos que a gente frequentou algumas outras igrejas, mas foi aqui que a gente achou o nosso lugar. E esse ano foi o ano que a gente se batizou nas águas, para 2 meses mais ou menos. Foi praticamente, acho que 1 mês depois que a gente entrou, a gente se batizou. A gente fez o sim e teve o despertar. E é interessante que o caminhar com Cristo, né, faz curas e tudo isso é verdade e se comprova na nossa vida, porque a partir do momento que eu tomei essa posição, principalmente eu, né, que era mais relutante, hoje eu vejo isso na vida dos meus filhos, da minha esposa. A gente se reúne para orar, coisa que nem pensava um dia fazer isso, né? E está dando tudo certo. A gente tem as dificuldades, claro, mas nós estamos caminhando bem e felizes. Então, por isso que eu agradeço a Deus, né, por tudo. Obrigado. Posso falar o exemplo da dor de dentes? Claro, sem dúvida. Já contou para um monte de gente, né? Muito bom a gente ver uma família assim. Eu acho bastante estranho, mas eu entendo já a questão de, às vezes, nós esperarmos tanto tempo e de repente, as coisas se realizarem, no caminhar com Deus. Né? Quantos anos foram? 7 anos, assim. Então, eu tive a oportunidade de estar com o queridão. E nós estávamos conversando, porque ele foi atacado por um pensamento. E esse pensamento era que, assim, espera aí, mas eu não devo tomar esse medicamento, eu não devo fazer isso, fazer aquilo, porque eu creio, agora eu tenho fé, então eu tenho que não fazer nada e deixar só Deus agir. Sendo que é algo que está atacando a minha vida, assim. Mas se eu tomar, quer dizer que eu não estou tendo fé. Eu tenho que tomar determinado medicamento. Eu falei assim, nossa, e você está com dor? Não, não estou. Falei, tá bom, e se você tiver uma dor de dente agora, daquelas bem forte? Quem já teve dor de dente aqui? Isso, eu fui na veia, né, da dor de dente. O que você vai fazer? Se você tiver uma dor de dente bem forte, querido, você vai no dentista, ele vai te dar uma anestesia e você vai ser tratado, não é assim? Aí ele falou, já entendi. Ia ser uma conversa de 2 horas, ele foi embora, em 2 minutos, resolveu a questão. O que eu digo que nós temos que estar em corpo de Cristo, nós não somos suficientes para lidar com tudo que tem no mundo. Às vezes nós nos aprisionamos dentro das nossas próprias mentes e vamos fazendo aquilo que a gente acha que é.
no corpo de Cristo, você compartilha as coisas, você compartilha a vida, você escuta o que tem de Jesus, você confirma nas Escrituras, e você tem um caminho de vida e vida em abundância. É muito maravilhoso, isso é um presente de Deus na igreja. Uma família, um pai que há anos não pensava em orar com a família. Eu fico imaginando a esposa, você deve estar numa tristeza total, né? Ali. Antes o nosso líder perguntou se ele queria vir aqui, né? E ele falou na última hora, não vou. Aí eu falei assim, Senhor, agora eu e o Senhor. Então eu orei à noite, né? Mulher tem muito isso, a gente tem que conquistar nosso marido, né? Então, no dia seguinte eu falei assim, amor, você não iria numa psicóloga? Quando você teve a sua primeira depressão, você não foi na irmã Rosângela e ela orou por você? Então, agora você tem um líder espiritual. Por que você não vai? Não vai doer. Não é verdade? Eu falei assim, e Deus está te colocando pessoas boas no seu caminho. E eu sempre deixei o Alexandre muito aberto para as coisas. E eu falava assim para ele, olha, quando você quiser ir para a igreja, a gente vai. Mas, na verdade, eu estava orando do outro lado. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou. Eu falei assim, então vai tomar banho. Enquanto ele foi tomar banho, aí eu liguei para o Richard e ele veio. Enquanto ele estava aqui, eu estava lá orando, né? Falei assim, eu não queria que ele fosse na psicóloga de novo. E aí, quando ele voltou, ele falou assim, não, eu não vou na psicóloga, eu não vou na psiquiatra, eu vou na psicóloga primeiro, e depois eu decido. Ele não foi na psiquiatra, gente, ele só foi na psicóloga e ele não teve crise. Oração. Oi, gente, bom dia. Bom, aconteceu muita coisa nesse ano na minha vida e do Tarek. Vou começar falando do casamento. Nós vamos casar ano que vem e nós tínhamos o sonho de casar em um lugar. Só que o valor, era muito, muito alto, além do nosso orçamento. Só que um dia antes da gente visitar o local, nós colocamos e pedimos para Deus o tanto que nós queríamos gostar. Resumindo, no nosso caderno de oração, aí Deus baixou pela metade do preço e chegou no valor que nós tínhamos pedido para Ele. Essa foi uma. Aí eu estava procurando um emprego e eu não achava e não passava entrevista nenhuma. Resumindo, eu passei na entrevista e aí no primeiro dia que eu tive contato com a minha chefe, ela falou assim, pode fazer uma pergunta? Aí eu, pode. Aí ela, você é cristã? Aí eu falei, sou. Aí ela, eu sabia, é o Espírito Santo que pediu para dar esse emprego para você. Aí eu fiquei nossa, Deus, muito obrigada. Aí agora eu estava orando por efetivação e meu chefe disse que eu vou ser efetivada na terça-feira. E antes de passar para o Tarek, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão na minha vida, todas as minhas amigas aqui, pela vida da Marcela e do Igor, que são uma bênção na minha vida. E é isso, gente. E agora eu vou passar para o Tarek. Quase chorou, hein? É que a gente não pode falar muito porque foi muita coisa esse ano que aconteceu com a gente e tipo, que você via nitidamente a mão de Deus, onde a gente passava, ele estava aqui, assim, em cima da gente. Também foi com emprego esse ano também. Eu estava para ser demitido do estágio lá, que eles não iam renovar o contrato. Aí eu falei, putz, pai, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu preciso casar, preciso pagar as coisas, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, tá bom, Deus, tô nas suas mãos, eu vou trabalhar aqui até quando eu tiver o emprego. É sério, gente, em 2 dias eu ia ser demitido. A diretora me chamou de volta, uma outra gerente de outra área, simplesmente falou, não, queria você aqui na minha área. E eu mudei, de demitido eu fui para outra área. E isso aí eu fiquei 5 meses e fui demitido, agora em outubro. Falei, Deus, vou trabalhar agora, né? Tentar arranjar algum emprego e tal. E eu já tinha passado no Bradesco, só que eu não conseguia entrar na vaga. Não conseguia. Eu falei, Deus, por quê, né? Eu passei e agora eu não vou conseguir. E aí, graças a Deus, graças também ao Igor e à Marcela, que eles também me ajudaram a orar, a procurar quem podia me ajudar a encontrar a vaga lá. E eu vou começar a trabalhar terça-feira agora.
Se deixar, a gente passava a tarde aqui, né? Mas tem mais um aqui. Cadê o Henrique que queria falar? Você também queria falar? Dá graças? Eu agradeço pela minha irmã e pela minha família. Ah, isso aí. Muito lindo, hein? Muito jóia. Tem alguém lá no fundo para falar também? Também. Bom dia, igreja. Eu queria agradecer a Deus e a essa igreja por ter trabalhado na restauração do meu casamento. Meu casamento estava destruído, a gente estava a ponto de se separar já. E Deus usou essa igreja como instrumento para a restauração dele. Então, eu vou fazer um breve testemunho das palavras que eu ouço sempre na igreja, que o pastor Kamal sempre fala. E aí, um dia nós estávamos, eu e minha esposa e minhas filhas, e nossa casa era sempre briga, discussão, sempre era muito difícil a convivência lá, porque a gente estava querendo se separar, então não tinha amor dentro de casa mais. E Deus foi trabalhando no nosso coração, e eu agradeço muito a isso. E uma vez nós tínhamos saído, acho que até da igreja, não foi? Nós saímos da igreja? Nós tínhamos saído da igreja para ir assistir um filme no Shopping São Bernardo, num cinema 4D lá. E aí não tinha ingresso para assistir nesse dia, e nós compramos para o dia seguinte. E estava tudo ótimo em casa, a gente estava super bem mesmo. E briga assim já não tinha mais, era muito raro discussão, porque Deus vem trabalhando aos poucos na nossa vida. Então, briga era mais raro no nosso casamento, que era uma rotina. O que era uma rotina deixou de ser uma rotina na nossa vida. E aí, nesse dia, na segunda-feira de manhã, porque nós saímos da igreja, nós fomos para o shopping, compramos os ingressos e nós íamos assistir o filme na segunda-feira de manhã. E na segunda-feira de manhã, minha esposa me perguntou uma coisa assim, o que teu irmão te mandou no WhatsApp? Daí eu, para que você quer saber? Só para ficar me pentelhando, né? Tipo, porque ele tinha pedido alguma coisa. E daí nossa, para que eu falei isso? Ela virou o giraia, ficou muito brava, muito brava. E aí começou a falar alto, apontou o dedo, aí os olhos... Nossa, foi uma coisa assim, virou uma briga daquelas brigas antigas que nós tínhamos de muito feia, de eu vou me separar, de eu não vou com vocês, de eu quero ir embora, de vai começar tudo isso de novo. Aí a minha filha saiu do quarto e falou assim, gente, o que está acontecendo? Voltamos a 2016, começo de 2017, que era onde nós só tínhamos briga. E aí a gente discutindo uma briga de gritos mesmo, vizinho ouvindo, minha sogra lá, minha filha, enfim. Daí eu sentei no sofá e fiquei sentado no sofá e minha esposa foi para o quarto. E assim, quando eu brigo, eu sou turrão, não tem conversa. Brigou, eu não falo mais, não vem conversar comigo porque não tem conversa. E aí eu escutei as palavras através de Deus, porque eu já falei que o Senhor é um homem muito usado, o Senhor é um homem ungido. E aí eu escutei, falei as palavras que você me fala. Gente, quando vocês estão brigando, tenta orar com a tua esposa. Pega na mão dela e fala, vamos orar agora então. Eu estava com muita raiva, cara, eu estava com muita raiva. E sentado no sofá. Daí minha esposa... Aí eu fui para o quarto, assim. E eu falo, quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, a gente é realmente tocado pelo Espírito Santo, porque eu sou durão. E aí eu fui para o quarto, minha esposa saiu do quarto, minha esposa voltou para o quarto, eu segurei na mão dela e eu falei assim, vamos orar. E aí dobrei o joelho, junto com ela, e nós começamos a orar. Senhor, impeça que esse mal entre na nossa casa, impeça que esse mal entre no nosso casamento, isso é seta maligna, o Senhor está com a gente, nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Por favor, continue fazendo a Sua obra no nosso casamento, não permita que o nosso casamento seja destruído. E comecei a orar, e minha esposa começou a orar, e a gente começou a chorar, e orar, e chorar, e chorando, e orando. Daí a gente levantou, enxugou as lágrimas, eu dei um beijo nela, ela me deu um beijo, a gente se abraçou, saímos do quarto, minha filha menor perguntou assim, papai, a gente vai no cinema? Mamãe, a gente vai no cinema? Aí a minha esposa respondeu, nós já oramos ao Senhor e nós vamos no cinema juntos, como se nós não estivéssemos brigados. Então eu agradeço a Deus e agradeço a essa casa, porque ela está ungindo para a gente. Isso envergonha Satanás, né?
duplamente, né? Ele é um maldito mesmo, está debaixo dos nossos pés. Mas quando um homem entende como guerrear, isso não tem preço para uma casa, para uma direção. E envergonhou Satanás quando orou, envergonhou aqui declarando ao Senhor. Amém? Que vocês possam ser fortalecidos como família, né? O destino e o futuro de vocês foi simplesmente transformado pela glória de Deus. Amém, queridos? Tem mais um? Tem o quê? Uma meia hora? Coisa rápida. Amém. Quando a gente tentou engravidar da Liz, né, 6 anos atrás, a Érica fez, a gente não conseguia engravidar, não conseguia. A Érica fez um exame e deu que ela estava com problema de ovulação. E aí, na mesma semana, eu fiz um exame e deu que eu era totalmente infértil. Totalmente. E aí, até foi uma semana triste, a gente chorou, tudo tal. Aí, eu chamei a Érica, na outra semana eu chamei a Érica e falei, Érica, vamos orar. Deus falou que a gente vai ter filhos, então eu creio na palavra de Deus. A médica falou, não, vamos fazer outro exame, pode ser que tenha dado errado, né? Aí eu fiz outro exame e deu exatamente a mesma coisa, que era infértil, né? E aí a gente começou a se posicionar em oração e nós aceitamos aquela realidade natural, né? Tem um negócio que chama índice de Kruger, que é a capacidade do espermatozoide de fecundar um óvulo. É quanto que o espermatozoide tem capacidade de fazer isso. Abaixo de 5% a pessoa é infértil. O meu deu 0,02. Assim, era muito infértil mesmo, né? O cara falou, você está com um problema mesmo, né? Eu falei, não, mas vamos lá, né? Aí a gente começou a orar, tomamos posse, deu 2 meses, a gente estava grávida da Liz. É um milagre de Deus, sobrenatural, né? E aí passou, foi uma bênção, está aqui essa linda que eu amo, muito. E a gente tentou engravidar de novo, né? E fomos no médico, a mesma realidade, o mesmo problema, o médico falou, vamos fazer o exame, né? Aí fez o exame, ele falou, cara, a situação era ruim, ficou pior. Ele falou, não dá para ficar pior, mas ficou pior. Aí eu lembro que eu saí do médico, a Érica me ligou, e aí, que o médico falou? Eu falei, naturalmente, ele falou que é impossível. Ele falou, cara, engravidar naturalmente é impossível. Eu falei, mas Deus já fez, vai fazer de novo. Né? Aí eu falei, não vamos nem esquentar com isso. Deus falou que vai dar e eu creio em Deus. E eu lembro que a gente chamou a célula para fazer um cartaz profético no final, em novembro. Né? Em novembro de 16. Quando a gente descobriu que era o tema Ano de Crescer, a gente convidou a célula, foi a primeira célula que a gente fez o cartaz profético para 2017. E eu já sabia dessa realidade, né, do exame de novo. Eu lembro que eu peguei uma foto de um bebezão bem grande e coloquei no meio do cartaz. Falei, não, 2017 eu vou ganhar esse presente. Né? E a partir daquele dia, né, eu comecei a orar todos os dias de manhã antes de trabalhar, todos os dias. Deus, você fez, Caliz, faz de novo. Eu não vou me preocupar com essa realidade natural, né, não vou me esquentar com isso, porque eu preciso só de um espermatozoide. É um, né, não preciso mais de um, é um só. Então, eu creio que você vai fazer. E eu comecei a orar assim, Deus, e que seja na virada do ano, que eu vire o ano tomando posse desse ano de crescer. Que eu vire o ano, né, eu creio nisso. E foi na virada do ano, na semana que virou o ano, a Érica passou mal, a gente foi no médico, a médica falou, você está grávida. Então, Deus é muito bom, né? Deus é tão maravilhoso, né, que você vê, as duas saíram lindas, né, puxaram todas a Érica, né? Uau! Querido, muitos de nós gostaríamos de estar falando mais coisas, porque tem muita coisa acontecendo. O que nos chama atenção é que às vezes quando a gente tem que gritar por um socorro, nós gritamos, me ajuda! Mas às vezes a gente não grita de gratidão, a gente só agradece, né? Gritar, nós gritamos às vezes por um socorro. Nós somos ousados em pedir e muito tímidos em agradecer. Esse é um primeiro ponto que eu marquei, eu queria que pusesse aqui. Que nós gritamos
pelo socorro, mas não gritamos de gratidão. É isso. Quem deu testemunho não é para ir embora sem tirar uma foto com o pastor e com a pastora, que eu quero guardar isso. Viu? Então, se você deu testemunho, você vai procurar eu e a pastora Cléo, nós vamos tirar uma foto de você. 10 leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Note que apenas um gritou para ser curado, e gritou louvando a Deus. Somos muito econômicos na forma de agradecer, de louvar. Econômicos em palavras, econômicos em ações. Quando somos gratos, não somos econômicos, somos generosos. É muito difícil a gente manter a generosidade dentro do nosso coração, porque nós temos que lutar contra o nosso egoísmo, contra algo que é natural em nós, de querer só receber e às vezes não dá. Há apenas 2 maneiras de responder à graça. Um pensador escreveu: é a gratidão e a generosidade. Sentir-se grato é diferente de dar graças. O homem atirou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Talvez os outros fossem gratos, mas não lhe deram graças. Talvez você seja grato pelo seu cônjuge, mas você não expressa isso. Muitos de nós começou há pouco tempo a expressar e ver que bênção que é nós termos alguém para estar ao nosso lado, da forma que nós vivemos hoje. Querido, existe uma unção e uma graça sobre a tua vida, hoje e agora, que talvez você precise tomar mais consciência e viver esse bem. É como nós podermos estar caminhando, as coisas andando super bem, indo para uma direção que Deus está mostrando para cada um de nós, que tudo está indo muito bem, e nós às vezes não conseguimos enxergar. Talvez você seja grato pelo seu cônjuge, e agora você vai ter mais oportunidade para se expressar. Talvez você seja grato aos seus pais, mas não expressa isso. Aos seus líderes, mas às vezes também não expressa isso. A gratidão tem memória curta. Às vezes nós nos encantamos tanto com o presente, que nos esquecemos de quem nos presenteou. Os filhos, às vezes, quando recebem um presente de Natal, os pais têm que lembrar: vai lá e agradece. Não é assim que nós ensinamos nossos filhos? Muito lindo o Henrique agradecendo. Os pais vão ensinando, né? Vai lá, agradece a Deus. Agradeça a Deus. Nós não somos pais perfeitos, mas nós vamos nos esforçar para ensinar o que de melhor nós podemos fazer para colocar aqueles que estão à nossa volta, a nossa família, na presença do Senhor. Isso conta, isso vale, isso traz a generosidade para nossas vidas, para nossas casas, nos deixa viver em paz. Tem um segundo ponto que esse texto nos traz a refletir. Às vezes nós encontramos mais gratidão nos incrédulos do que às vezes nos religiosos. Uau! Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Querido, o texto faz questão
de falar quem era aquele que voltou para agradecer. Ele faz questão de lembrar que Jesus estava passando na divisa entre Samaria e a Galileia. Essa divisa representa a divisa entre o povo teoricamente eleito por Deus e o povo que não fazia parte da elite religiosa. Lucas faz questão de nos chamar a atenção. Provavelmente naquele grupo de 10 haviam religiosos, haviam judeus e haviam samaritanos. Porém, só um samaritano que agradeceu. Mencionar a parábola do bom samaritano é algo que não dá para deixar passar. Samaritano era aquele que fala: não, você ora errado, você agradece a Deus da forma errada, você não é puro, nós somos puros. Querido, é para envergonhar a gente quando a gente vê alguém do mundo tendo mais generosidade no coração do que nós mesmos. Generosidade é algo que vem do Senhor. É algo que nós vamos poder ter nesse Natal, e você vai poder abraçar alguém em sua casa, na sua família, e transmitir o amor de Deus verdadeiramente. Mas a pessoa não merece, é assim mesmo. Você vai representar Deus aqui na terra. Será que temos manifestado a glória de Deus sendo gratos a Ele? Gratos a Deus, gratos às pessoas. Tenho visto, às vezes, mais significado da ingratidão dentro da igreja do que fora dela. Quem acompanhou a mídia por esses dias atrás, agora nessas últimas 2 semanas, viu que parece que 2 pastores se suicidaram. E eu tive a oportunidade de escutar uma ministração de um desses pastores, ele falando sobre ingratidão. Ingratidão não por reconhecimento, é por dor da perda. Como eu tenho ministrado nesses últimos cultos, que nós falamos que assim, que Deus vem e dá o caminho de vida e de morte, e alguns que você não entende, escolhem o caminho da morte. Nós somos testados o tempo inteiro para que nós escolhamos o caminho da vida. Por que nos engrandece escutar um homem com uma família falar no momento da guerra, no momento do grito, no momento da discórdia, no momento do xingamento? Eu tive um discernimento espiritual. Eu parei e fui lutar de outra forma. Eu discerni que não é só o natural, que não é o racional. Vem cá, eu aprendi a lutar de outro jeito. Em nome de Jesus, isso não vai entrar na minha casa. Eu não aceito, Senhor, isso na minha vida, na minha família. Querido, tomar uma posição dessa é dar um bicudo na porta do inferno e resgatar a nossa própria vida. E os anjos fazem festa no céu, porque mais uma família venceu. Eu e você somos testados o tempo inteiro nisso, de não tomarmos posse da nossa força, da nossa decisão, e nós podermos sim falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me da forma correta. Tem um livro que chama-se O Diário de Anne Frank. Alguns já conhecem.
é de uma pessoa que salvou muitos judeus na época do nazismo. E tem uma frase nesse livro que diz assim: os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Uau! Querido, comprar uma coroa de flores. Eu conversei com o pastor Fernando sobre isso, e eu também tenho a mesma opinião. Querido, não precisa me comprar flor quando eu morrer não, querido. Não gasta com bobagem. Não que as flores não sejam bonitas, mas coroa de flor, aquele negócio é meio esquisito, não é não? A gente acaba mandando às vezes por educação, né? Mas é caro aquilo lá. Precisa não. Me dá um abraço teu quando eu estou vivo. Eu amo abraçar. Não é assim? A gente pode respeitar. Não quero que entendam errado, né? Que às vezes a gente quer fazer uma homenagem, eu entendo isso. Mas seria muito bom que a gente pudesse fazer isso em vida. Uns pelos outros. Como amigos fiéis. Nós temos o ponto que nós íamos fazer uma oferta especial hoje. De gratidão ao Senhor. É aquela gratidão que nós estamos falando, que você possa dar algo ao Senhor, financeiramente. E que não é por um pedido, porque a igreja esteja precisando, porque a igreja não está precisando. É para que você tenha a oportunidade de honrar o Senhor.